Fala, Dev, seja bem-vindo ao nosso tutorial de como desenvolver em Java com Spring Boot voltado para iniciante. Hoje vamos aprender do zero como criar um programa para gerar números para a Mega Sena, oferecendo a flexibilidade de escolher a quantidade de números e de jogos, para aumentar assim a chance de ganhar. E o melhor, vamos contar com a ajuda do ChatGPT para sugerir algumas classes que vamos utilizar. Vamos nessa? Bom, primeiramente vamos entender como que vai funcionar o nosso projeto. Esse projeto será desenvolvido em Spring Boot, que nada mais é que um framework Java para desenvolvimento web. Funcionará da seguinte forma: o usuário, que vai acessar via browser, vai fazer requisições para a nossa aplicação via GET no endpoint /jogos. E o nosso serviço receberá aí uma controller, que será a interface do nosso sistema, que delegará a responsabilidade para uma service, listada aqui embaixo. Essa service será responsável por gerar os números e retornar uma lista de jogos, dependendo da quantidade selecionada pelo usuário, e vai retornar os números gerados para exibir aqui no nosso navegador. Então vamos para o ChatGPT. Essa parte do Spring Boot eu vou me aprofundar um pouco mais durante o desenvolvimento, tá? Então a galera não se preocupe que eu vou explicar tudo do início ao fim de forma bem detalhada aqui. Bom, indo aqui para o nosso ChatGPT, eu tenho aqui um prompt já criado que eu vou utilizar para ele nos ajudar no nosso projeto. Bom, eu falei aqui para ele, vou criar um projeto Java utilizando o Spring Boot. Nesse projeto, vou desenvolver um gerador de números para jogar na Mega Sena, com a flexibilidade de escolher quantos jogos e quantos números jogar. Como posso organizar o projeto? Ele vai sugerir aqui uma forma para organizarmos o nosso código para ficar um código mais legível. Bom, ele já deu aqui uma sugestão. Beleza, essa daqui é a estrutura base do Spring. Está disponível no spring.io. Eu vou estar utilizando o IntelliJ, mas caso você esteja utilizando uma outra IDE, você pode baixar através do site starter.spring.io. Aqui você pode configurar da mesma forma que eu vou fazer daqui a pouco e baixar o projeto e abrir na sua IDE que você se sinta mais confortável para desenvolver. Voltando aqui para o chat, a estrutura dos pacotes. Como o nosso exemplo é um exemplo bem pequeno, eu não vou dividir em pacotes, mas se você quiser evoluir mais essa aplicação, você pode seguir essa sugestão que ele deu aqui. Esses pacotes são para organizar as classes dos seus projetos de acordo com a responsabilidade que elas têm. A controller é a que faz a interface com o mundo externo. Lá vai estar a controller que nós vamos desenvolver com o endpoint GET. E a partir dessa controller ele vai delegar para uma service onde vai estar as regras de negócio. Como ele explica aqui, temos as models, definir as classes modelo, aqui classes utilitárias, se for o caso, né? Classes principais. Bom, vamos precisar de uma controller, um service e um model. No desenvolvimento eu vou explicar melhor sobre isso. E a implementação, gerar números. Validação, olha, a partir dessa parte aqui, galera, já entra um pouco na abstração. Esse é um conceito muito importante para quem está desenvolvendo, que é onde o desenvolvedor começa a imaginar o que vai ter no projeto, quais as classes, quais os métodos que essas classes vão ter. Por exemplo, eu vou precisar de uma classe jogo para representar um jogo, certo? A abstração nada mais é que isso, você imaginar coisas do mundo real no mundo abstrato, no lógico ali, certo? Ou seja, se no mundo real existe um jogo, no lógico ali que você, no seu sistema vai ter um jogo também, que você vai precisar retornar para o usuário uma lista de jogos. Então, você precisa definir uma classe chamada jogos para representar isso, ser algo bem intuitivo. Vamos lá. Até aqui na parte de implementação, ok? Aí testes, não vamos criar testes unitários para não ficar um vídeo muito longo. Documentação também não. Isso daqui vocês podem fazer na evolução do projeto de vocês. É muito legal ter uma alta cobertura de teste no projeto de vocês. E também documentação, se, por exemplo, no futuro você esqueceu o que realmente aquele fazia, alguma coisa, é sempre bom. Documentação ajuda mais a gente do que novos desenvolvedores. Execução e deploy. Isso daqui nós não vamos entrar no mérito, mas se caso você quiser... Bom, aqui ele fala de execução local, isso ok. Mas se quiser fazer um deploy em nuvem, você vai precisar ter o conhecimento para isso. Não vai ser o nosso caso, vai ser um vídeo rápido para eu me aprofundar mais em detalhes básicos
da nossa implementação, tá ok? Para ficar algo bem profissional e, ao mesmo tempo, fácil de desenvolver, beleza? Bom, essa foi a primeira dica aqui do ChatGPT. Agora eu vou perguntar para ele algumas classes que eu posso utilizar para estar desenvolvendo essa solução. Olha só, ele sugeriu a primeira aqui, a Randall, bastante famosa, utilizada no Java. Essa é um pouco mais complexa. Vamos utilizar a mais simples e mais usual, que é a Randall. Bom, agora que a gente já sabe como que organizar o nosso projeto e quais classes utilizar, vamos então criar o nosso projeto. Eu já estou aqui com o meu IntelliJ aberto, eu vou criar um novo projeto. Aqui é aquela mesma, aqui se você reparar o server URL é a mesma que eu tinha aberto aqui para vocês darem uma olhada. Se preferirem, pode criar o projeto de vocês por aqui, ou se estiverem utilizando o IntelliJ, pode criar pela própria interface aqui, como eu vou fazer. No name, eu vou chamar de API, group, vou chamar de Mega Sena. Vou utilizar o Java 17, vou dar um Next. E aqui em dependências, galera, eu vou adicionar apenas uma, que é o Spring Web. Com essa biblioteca, nós vamos poder adicionar as anotações do Spring Web para fazer requisições GET da nossa aplicação, por exemplo. Certo? Vou clicar aqui em criar, ele vai criar o projeto, vai baixar as dependências. E nesse passo, se você não tiver essa dependência já local, é comum que ele demore um pouco mais. Bom, galera, ele terminou aqui. Então, vamos iniciar aqui. Vamos abrir o nosso projeto. Ele vem apenas com a classe principal. Bom, agora vamos iniciar nossa estrutura assim como foi sugerido pelo ChatGPT. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui na estrutura de pacotes, como o nosso projeto é pequeno, eu não vou separar em pacotes. Eu vou deixar tudo junto, mas eu vou separar as classes. A controller, a service e vamos ter uma model aqui também. Vamos iniciar criando uma model jogo, certo? Classe criada, agora nós vamos precisar definir o que tem nesse jogo. Quando o usuário fizer uma requisição GET para a nossa aplicação, ele tem a opção de fazer vários jogos e cada jogo tem uma lista de números. Então, nesse jogo, vamos ter uma lista. Eu vou importar aqui list do Java útil. Eu vou dizer que essa lista é do tipo integer, porque ela vai armazenar números inteiros. Vou chamá-la de números, definir como private, e vou criar os métodos getter set e também um construtor que eu vou adicionar aqui em cima. Eu estou utilizando o atalho da IDE, que é Alt Insert, para criar o construtor e os métodos getSet. Você aperta, ele abre esse contexto aqui, que você pode escolher o que quer gerar no momento. Classe criada, essa é a estrutura da nossa classe, jogo. Essa será a nossa model. Agora vamos criar a nossa controller. Eu vou chamar, galera, de jogo controller. Poderia chamar simplesmente de controller, mas vou chamar de jogo controller para ficar mais intuitivo. E nessa classe nós vamos precisar de duas anotações inicialmente, que é a REST controller, essa daqui. Se atentem, galera, apenas aqui a qual pacote que ele está importando, para vocês não importar nenhuma anotação ou dependência de forma errada, tá ok? Bom, e a segunda é o Request Mapping. Nesse Request Mapping é onde a gente define qual que é o endpoint para chegar nessa controller. No nosso caso, a gente já havia definido aqui no nosso esquema que seria /jogos, certo? Do tipo get. Então vamos definir isso. Aqui eu defino apenas o endpoint, /jogos. E pronto, é apenas isso. O Spring Boot abstrai bastante coisa, então a gente não precisa estar se preocupando com coisas que já inventaram. Não vamos precisar reinventar a roda. Agora nós vamos definir que é do tipo get. Então essa notação aqui que nós precisamos adicionar, get mapping. E abaixo dela vamos definir o método que será responsável por tratar as requisições que chegam via get nesse endpoint, certo? Então,
ele vai retornar aqui alguma coisa, por enquanto vou deixar void. Void é quando não retorna nada, mas ele vai retornar, em breve vamos voltar aqui para mudar isso. E vamos dar agora um nome para essa função que eu vou chamar de jogar. Ou melhor, vou chamar de novo jogo. Agora precisamos receber a quantidade de jogos que ele quer fazer e a quantidade de números. Então, para isso, aqui no nosso método, nós vamos receber então dois parâmetros, chamada quantidade jogos e também a quantidade números para o usuário, para nós pegarmos a quantidade de jogos e de números que o usuário quer jogar nesse momento. E aqui vamos definir o tipo dele. Então aqui será do tipo int e aqui também será do tipo int, certo? Só que apenas isso não é suficiente para o Spring Boot saber que isso daqui vai ser um parâmetro passado na nossa URL. E é assim que eu quero pegar. Então, eu vou informar para ele que isso daqui é um request params. Essa anotação aqui. Request param. Informando apenas isso, ele já vai esperar um parâmetro com esse mesmo nome aqui. Se eu quiser um nome diferente, eu posso mudar aqui dentro, tá? Eu posso botar, por exemplo, QTD jogos. Então, o usuário vai ter que passar esse valor aqui e não esse daqui. Bom, eu quero que ele passe esse daqui. Então, eu não preciso fazer dessa forma aqui, porque será redundante. Eu apenas adiciono a anotação request params e eu adiciono ela para os dois parâmetros. Apenas isso já é o suficiente. Ele já consegue capturar da URL o parâmetro passado e, através disso, conseguimos fazer a nossa lógica. A nossa lógica não será feita aqui na controller. A controller é apenas a interface da nossa aplicação com o mundo externo. Então, a responsável pela regra de negócio, como o próprio ChatGPT aqui sugeriu, é a camada service. Olha aqui, ó. Então, vamos criar aqui a nossa service. Vou chamar de jogo service. Galera, eu estou fazendo aqui já pensando no prêmio da Mega da Virada. 550 milhões, cara. Você tem ideia, dá para comprar todo o café do mundo, né? 550 milhões. Bom, se o cara não gastar com coisas fúteis, né? Ele consegue ter uma vida tranquila aí e inclusive as suas futuras gerações. É muita grana, galera. É mais de meio bilhão, entendeu? Bom, criei aqui a nossa service. Adicionei essa anotação service para que no momento em que eu iniciar a aplicação, o Spring Boot deu new nessa classe aqui, criou uma instância dela e eu não precise mais ficar me preocupando de criar new jogo service para utilizar essa classe. Ele já tem no contexto dele uma variável dessa classe e eu consigo, no qualquer momento durante o fluxo de execução, utilizar essa mesma instância que ele criou no momento que eu iniciei a aplicação. Esse é o conceito de bin no Spring, no Java, no geral, certo? Então, com essa única anotação aqui, ele já é capaz de fazer isso. O Spring, como eu falei, ele é uma mão na roda, facilita muita coisa. Então, é importante apenas a gente conhecer os conceitos que estão sendo aplicados nesse momento, que é o que eu estou explicando aqui para vocês agora. É o conceito de bin, certo? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, ou se quiser um vídeo que eu explique um pouco melhor sobre isso, basta deixar aqui nos comentários que eu vou fazer detalhando tudo. Classe criada, agora vamos precisar de um método aqui dentro. Eu vou deixar ele void por enquanto, já vamos ajustar esse retorno para tratar o novo jogo. Esse novo jogo ele vai receber esses mesmos parâmetros que eu defini lá na controller. Essa controller vai receber via parâmetro e vai passar aqui para nosso service via parâmetro de URL, né? O controller recebe e aqui vai passar via parâmetro de método. Bom, já temos aqui a quantidade de jogos e a quantidade de números. Aqui, galera, é uma boa prática, no meu ponto de vista, fazer toda a regra aqui dentro. Mas para não ficar uma coisa um pouco mais complexo, eu vou definir uma pequena regra aqui na controller, que é para verificar a quantidade
de números, porque vocês sabem que na Mega Sena o mínimo possível é 6 e o máximo é 20, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui se a quantidade de números for menor do que 6, e aqui eu já vou dar um retorno para ele. Vou mudar aqui de void para um response entity. Então aqui eu já vou definir que ele vai retornar uma lista de jogos. Vou importar aqui o list da Java útil. Voltando aqui no nosso modelo, é uma lista de jogos, então já está feito aqui lista de jogos, e eu encapsulei aqui nessa response entity do Spring Framework, certo? Agora, quando ele verificar que o número, a quantidade de números é menor do que 6, eu vou retornar para ele um bad request. Então, response entity bad request.build para construir aqui. Com isso, ele vai receber um erro. Ele vai receber um erro 400, informando que ele passou algum parâmetro errado. Nesse caso aqui, a quantidade de números. Uma outra verificação que eu posso fazer é se ele é maior do que 20. Então, o erro será o mesmo. Então, eu vou adicionar no mesmo if aqui uma condição ou, certo? Se a quantidade de números for menor do que 6 ou a quantidade de números for maior do que 20. Vai retornar o mesmo erro. Beleza? Se não, aqui nós vamos prosseguir retornando o esperado, que é um response entity ok. Aqui dentro vamos passar o body.build. Mas primeiro nós vamos precisar pegar esse corpo para passar aqui dentro. Porque eu nem vou precisar desse build quando eu vou formar o corpo. Aqui, o nosso corpo nós vamos pegar da nossa service. Ela que é a responsável por tratar. Então, eu vou injetá-la aqui. Chama de private final jogo service. Vou chamar de service. Tá? Aqui eu vou precisar adicionar no construtor. Então, eu vou clicar Alt Insert construtor e dou OK. Ele já criou um construtor para a nossa controller. E lembra da anotação que adicionamos nessa service? Então, o Spring, quando vê um construtor que aguarda uma instância dessa classe aqui, ele já sabe, opa, essa eu tenho. Ele já injeta aqui para nós e conseguimos utilizar aqui, certo? Então, se eu fizer isso daqui, service.novo jogo, já vai funcionar. Eu não preciso dar new jogo service. Já vai funcionar porque o Spring já adicionou aqui para nós. Então, aqui no novo jogo, eu vou precisar passar esses caras aqui que eu recebi via parâmetro de URL, que é a quantidade de jogos e a quantidade de números. E esse cara, eu espero que ele retorne para nós uma lista de jogo, certo? E eu vou chamar aqui de jogos. Tá beleza, galera? Só que ele vai dar um erro aqui, porque ele não está retornando nada ainda. Vamos ajustar isso. Esses jogos é o que eu vou passar aqui no corpo. Então eu vou tirar esse build, como eu falei, não vou precisar. E é isso que eu vou retornar para o usuário. Um response entity com status ok e com a lista de jogos. Agora vamos mudar aqui na nossa service o retorno, porque está void. Então aqui, galera, nós vamos retornar uma lista de jogo. Vamos importar aqui o list. E vamos começar a nossa lógica. Aqui o ChatGPT já sugeriu para a gente qual classe utilizar, que é essa handle aqui. Eu já vou copiar esse exemplo dele aqui. Não, eu vou copiar só essa parte. E aqui repare que ele importou da Java útil. Vamos fazer o mesmo. Vamos importar Java útil. Agora vamos começar a nossa lógica. Aqui existe um parâmetro quantidade de jogos, que nós vamos precisar percorrer a quantidade necessária aqui até criar todos os jogos solicitados pelo usuário. Então vou criar aqui um for e definir aqui uma variável i, vai receber 0. E enquanto i for menor do que a quantidade de jogos, nós vamos incrementar i. E aqui dentro nós vamos criar os jogos do usuário. Beleza? Aqui embaixo já vamos retornar uma lista de jogos. Então, jogos.
vamos criar aqui em cima essa lista de jogos. Então, list jogos new array list. Aqui dentro vamos precisar incrementar essa lista com os jogos do usuário. Então, vamos utilizar a classe random para gerar os números e criarmos os nossos jogos. Então, aqui embaixo, eu já vou criar o jogo do usuário. Então, jogo vai receber new jogo. Aqui ele espera uma lista de números, certo? Então, aqui um pouco mais acima, vamos criar essa lista de números utilizando a classe random. Aqui, o usuário também define a quantidade de números que ele quer jogar, certo? Se é 6 ou até no máximo 20, isso aumenta a probabilidade dele ganhar, certo? Quanto mais números, obviamente, a chance é maior. Então, nessa parte, nós vamos definir um while. Ou seja, enquanto a nossa lista de números for menor do que a quantidade solicitada pelo usuário, nós vamos adicionar mais números. Então, eu preciso primeiro definir aqui a lista de números. Como os nossos números são inteiros, é uma lista do tipo integer, vou criar números recebendo um array list. Aqui no nosso while, vamos verificar. Números.size for menor do que a quantidade de números solicitado pelo usuário, nós vamos adicionar novos números aqui dentro, certo? Com esse método add. Bom, primeiro, antes de adicionar, obviamente precisamos gerar esse número, que vamos gerar utilizando a classe random. Vamos então pegar aqui a implementação do ChatGPT, essa aqui, e vamos adicioná-la aqui no nosso while. Que ele gera um número aleatório que vamos adicionar à nossa lista. Só que existe um porém, pessoal. Prestem bem atenção. Aqui, enquanto for menor, ele vai percorrer e vai gerar um novo número aleatório. Só que a classe random não garante que esse número será diferente. Entendeu? Pode ser que ele gere o mesmo número várias vezes. Então, antes de adicionarmos ele à lista, vamos verificar aqui com o if se a lista de números, ou seja, números, contém esse número aleatório. Se ele não contiver, então vamos negar isso daqui, adicionar uma exclamação no início, nega essa parte lógica aqui. Então, se ele não contiver, ele vai adicionar o número na nossa lista. E aqui embaixo, nós podemos adicionar no nosso jogo a lista de números. Beleza? E adicionar esse jogo à nossa lista de jogos. Jogo. Aqui, galera. Definir a lista aqui em cima, certo? Ela está vazia no início. A cada for, ele vai adicionar aqui um novo jogo a essa lista. Esse novo jogo já vai conter os números que foram gerados aqui com a quantidade solicitada pelo usuário. E retornar em seguida. Então, esse método está praticamente pronto. Nós vamos testar, se tiver algum erro, nós voltamos aqui e resolvemos juntos. Vou voltar aqui na nossa controller, ver se existe algum erro ainda. Não, aparentemente está tudo certo. O nosso service, novo jogo, recebe os parâmetros e retorna a lista de jogos que retornamos para o usuário dentro do response entity. Certo, galera? Então vamos... Olha só como é simples. Apenas 3 classes. Essa daqui é a do projeto, já não precisamos mexer. Vou até fechá-la aqui. Eu vou iniciar a nossa aplicação para iniciarmos os testes. E pronto, subiu nossa aplicação. Agora podemos ver aqui que ela foi na porta 8080. Então vamos acessar aqui pelo nosso navegador. Local host 2.8080, certo? Barra jogos. Ele retornou um bad request porque ele espera que eu informe aqui a quantidade de jogos e de números que eu quero passar. Aqui eu vou informar a quantidade de jogos. É assim que eu passo um parâmetro. Primeiro eu coloco interrogação, em seguida o nome do parâmetro igual e o valor que ele recebe. Aqui eu vou informar que a quantidade de números, de jogos serão 2. E para informar o segundo parâmetro, eu coloco aquele e comercial.
e a quantidade, números, que eu vou informar que eu vou jogar 6 números mesmo. Dou Enter novamente e ele retorna, olha que legal, a nossa lista de jogos. 24, 23, 28, 53, 51 e 5. Ele não repetiu nenhum, tá certo? 8, 48, 23, 31 também não repetiu. E retornou 2 números como solicitado. Agora vamos trocar aqui. Digamos que eu quero jogar 15. Ele retornou a lista com 15 números. Agora eu quero fazer não apenas 2 jogos, eu quero 5 jogos. Ele retornou 1, 2, 3, 4, 5 jogos de 15 números. Agora eu vou retornar apenas um jogo com 20 números. E aqui está, galera, nenhum número repetido. Agora, um problema aqui, galera, é que ele está trazendo desordenado. Por exemplo, o 3 ele trouxe aqui e o 39 ele trouxe o primeiro. A gente pode resolver isso adicionando um short aqui, antes de adicionar no jogo. Vamos fazer aqui, collections.short. E aqui eu adiciono a lista que eu quero ordenar, que é a nossa lista de números. Quando ele adicionar aqui, ele já vai trazer essa lista ordenada. Vamos iniciar aqui novamente. Aplicação iniciada. Vamos voltar aqui. Eu vou apenas atualizar a página aí. Olha só. O 8 veio primeiro, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26 e até os 59. Tá, beleza, galera? Agora, se eu quiser tornar esses parâmetros opcionais, se eu não quiser informar eles, eu posso simplesmente vir aqui na nossa aplicação, na controller, nesse request parameters, eu posso colocar aqui um default value, que vai receber uma string que, obviamente, tem que ser conversível para inteiro. Então, eu vou adicionar aqui a quantidade de números 1. E nessa outra, eu vou adicionar um default value como 6. Que é o mínimo de jogos possíveis na Mega Sena. Quando for sem esses padrões, ele nunca vai cair aqui, porque está sempre dentro da nossa regra. É importante se atentar a isso. Vamos reiniciar nossa aplicação. Reiniciada. Vou voltar aqui e vou remover essa parte. No início, eu fiz essa requisição aqui, vocês viram que deu erro, 400, porque eu não informei. Agora eu vou retornar. E não deu erro, olha só, ele trouxe uma lista padrão para a gente com os números já ordenados, com um único jogo e com 6 dígitos. Bom, galera, essa foi a nossa aplicação, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que achou e quais as evoluções que você pretende fazer nessa aplicação. Uma sugestão é que você pode adicionar o valor do jogo aqui no retorno. Além dos números, você pode retornar esse valor. E também o percentual de chance de você ganhar. E não se esqueça, se ganhar, manda um Pix aqui, tá? Entre em contato, por favor, que eu quero comprar café também. Valeu, galera. Até a próxima.